Fala galera do canal, eu vou tentar olhar pra câmera agora porque o pessoal falou que eu não tô olhando pra câmera, né? Como se isso fosse o pior problema do mundo, desse universo. Eu tenho um pouco de estrabismo, então me incomodo muito de estar olhando pra um ponto fixo específico. Então eu tenho muita dificuldade, é muito torturador pra mim fazer isso. Então por isso que assim, pra eu pregar na igreja não tem um problema, porque eu posso passar o olho em todo mundo. Agora aqui, olhando pra um ponto fixo, com o meu estrabismo, que o olho às vezes vira, isso aí causa um pouco de problema. Mas uma tal de Bezerra aí falou que o primeiro erro do meu vídeo é eu não olhar pra câmera. E ponto, não falou mais nada. Aí teve outra pessoa que falou que eu sou um desculturizado porque... E não apontou aonde que eu sou desculturizado, qual fala minha que mostra que eu sou um desculturizado. E só isso, fala um monte de blá 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 lá, não sabe escrever direito e fala que os outros são desculturizados. Mas é isso aí. Esse vídeo aqui nós estamos fazendo em resposta ao vídeo do Ezequiel Gomes, que respondeu o vídeo sem eu perceber. Não, sem eu perceber não. Eu nem imaginei que ele iria responder, né? Apesar do vídeo não ser pra ele e tal. Mas ele pegou ali, ele assistiu o meu canal, que eu pensei que ele não assistisse. E respondeu ali de forma geral o que eu falei. Em primeiro lugar, sobre o vídeo que eu gravei sobre o Edson Nunes, a intenção não era simplificar o assunto como se o mundo religioso não fosse complexo. Eu entendo que o mundo religioso é complexo, eu entendo que há sim espaço para eu estar errado sobre minhas convicções a respeito do pastor Edson Nunes ou a respeito de outras doutrinas, de modo geral. Mas eu sou uma pessoa assim, que enquanto eu acredito em algo, eu o faço com unhas e dentes e defendo até o fim. E não tenho problema de admitir estar errado caso eu perceba isso. Eu sempre fui uma pessoa assim. Quem me conhece de mais perto sabe que eu sou desse jeito. Que eu anotei aqui porque eu tive que anotar os vídeos. Foram 53 minutos de vídeo, né? Eu queria fazer um react, mas não dá. Vai ficar 2 horas de react e ninguém vai assistir se for nesse tempo. Eu tentei ao máximo ir embora. É claro que a teologia ela tem essa ligação com a política, né? Eu tentei ao máximo ali tentar separar a teologia da política, embora não é perfeitamente possível isso. Mas o meu ponto, realmente, a questão do Edson Nunes, não é a posição política dele, nem é o fato dele ser de esquerda. Tá, eu acho que até certo ponto um cristão até pode ser de esquerda, desde que não defenda algumas pautas aí como aborto, feminismo e tal, que são pautas sim ruins, antibíblicas e tudo mais. Eu acho que não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. A gente pode estar tratando. Eu já fiz vídeos sobre feminismo aqui, já fiz vídeos sobre aborto. Tá, vocês podem estar assistindo aí. Então ele faz uma separação, né, de que tem a verdade do nível acadêmico, a verdade no âmbito popular, que a discussão popular ela é um pouco mais agressiva, ela é um pouco mais, né, com unhas e dentes, até porque as pessoas popularmente assim, elas não entendem muito a profundidade das coisas, né? Quando você vai se aprofundando no universo da teologia, você vê que é um universo muito complexo e você começa a ser uma pessoa um pouco mais pé no chão, entender que você pode estar errado e equivocado. Não há problema sobre isso, né? A própria Ellen White cita que há sempre novas luzes a serem reveladas. A palavra de Deus é um livro onde as novas luzes são reveladas também. A revelação progressiva, que não tem nada a ver com progressista, né? Então sim, é perfeitamente normal uma pessoa ela ser conservadora em alguns pontos e mais liberal em outros. Eu acho que tem pontos doutrinários na igreja que eles não são fundamentais, mas eles são colocados em evidência. Coisa que eu não acho que se aplica, por exemplo, à discussão do homossexualismo, por exemplo. Eu acho que é um ponto fundamental, principalmente porque vai totalmente contra o ideal de casamento em Gênesis, lá que Deus fez o homem e mulher. A discussão do apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, que a gente gravou alguns vídeos aqui recentemente. Acabei de terminar de ler a carta de 1 Coríntios. E ela fala exatamente sobre o homossexualismo, tá bom?
E quando eu falo que o evangelho ele tem que causar uma transformação, não tem nada a ver com cura gay, essa coisa de Marcos Feliciano aí, que eu acho uma bobagem essa questão de cura gay, certo? Qual que é a minha visão de transformação? Ela não é tão simplista como Ezequiel Gomes colocou no vídeo dele. De que a pessoa ela é um gay, ela entra na igreja, ela tem que deixar de ser gay e não tem mais vontade de ser gay. Não é assim. Eu não enxergo a vida cristã dessa forma. Eu enxergo que assim, a pessoa que ela entende que ser um homossexual é pecado, apesar das atrações que ela sinta pelo mesmo sexo, que pode ser uma discussão assim que é muito complicada, até abrange o universo da biologia, etc. Apesar dessas tendências, da mesma coisa o homem casado, ele olhar para uma mulher solteira ou casada, também ele vai ter aquele desejo, mas ele vai fazer como o apóstolo Paulo: eu esmurro o meu próprio corpo e eu reduzo a escravidão. Certo? Então o homossexualismo, conforme eu creio, e conforme Paulo afirma no livro de 1 Coríntios ali, inclusive sobre a sodomia, inclusive lá em Sodoma e Gomorra o pessoal tentou estuprar os anjos de Deus, né? E a prática homossexual, ela é pecado. Ela é pecado, mas não é um pecado que ele tem que ser mais evidenciado do que os outros. Então, existem outros pecados que a igreja não trata. O meu maior problema com o Edson Nunes é o silêncio dele a respeito dessas coisas. Entendeu? Assim como você, Ezequiel Gomes, você critica o Bolsonaro porque ele também ficou em silêncio a respeito de algumas coisas. Ele colocou petistas ao redor dele ali no seu cargo. Eu concordo com isso. Mas essas discussões elas vão para todos os âmbitos da vida, como por exemplo, o Leonardo Gonçalves, os Arrais, que você não mostrou, não deu tempo, mas no meu vídeo, assiste na íntegra o vídeo, veja os posts que o Arrais faz falando sobre teologia queer, teologia homossexual. Sabe, veja esses posts aí. E o Edson Nunes ele se silencia a respeito dos amigos dele. O Leonardo Gonçalves chamou uma feminista para live dele e não disse sequer uma palavra. O silêncio do Edson Nunes incomoda, apesar de nada na fala dele eu ter encontrado algo que apoie esse tipo de teologia. Eu nunca vi. Mas assim, o silêncio ele incomoda. Eu acho que o silêncio ele é perigoso. Entende? Até porque, como Ezequiel Gomes disse, ele tem um conhecimento muito aprofundado nessas áreas. Mas cabe sim tomar um tempo para assistir as séries dele, de pregações para ver como que ele aborda o assunto, etc. Não é fácil refutar ele por ter profundo conhecimento teológico, assim como não é fácil refutar o Ezequiel Gomes por ter um profundo conhecimento teológico, mas isso não significa que não possa ser refutado. Até porque a gente aprende na discussão. Eu acho que eu fiz esse canal por isso. Uma das minhas inspirações para esse canal é inclusive o Ezequiel Gomes, a tratar desses assuntos mais polêmicos. Então sim, o silêncio do Edson Nunes ele é ensurdecedor sobre essas questões. Por mais que existam as formas corretas de serem ditas, elas precisam ser ditas, certo? Então a pergunta era sempre por que o Ezequiel Gomes não se posiciona. E ele explicou no vídeo que é porque ele não acredita ter tanta profundidade assim no assunto, então por isso que ele pega mais pesado com o calvinismo, com os antissabatistas, com os imortalistas, etc. Esse é o ponto. Será que eu preciso ter uma posição tão profunda para emitir a minha opinião? Se for assim, eu vou emitir a opinião, sobretudo quando estiver à beira do caixão, porque aí eu vou ter o conhecimento e todo esse conhecimento ainda não representará a totalidade. Então o debate é justamente para um aprender com o outro. Não pode ser uma disputa de ego contra ego. A gente precisa estar disposto a aprender um com o outro. Eu estou colando aqui porque realmente não dá para gravar tudo que ele falou. Eu não pretendo encaixar o Ezequiel nem no lado liberal, nem no lado conservador, até porque eu acho que colocar o ser humano numa caixinha é burrice. Eu
quando a gente critica o pessoal da direita por idolatrar o Bolsonaro, eles falam que a gente é doutrinado pela esquerda. Quando a gente critica o pessoal da esquerda porque defende aborto, ideologia de gênero, etc., o pessoal fala que a gente é fascista, bolsominion, etc. Eu acho que esse tipo de polarização é burra mesmo, é burra, simplista, entre outros adjetivos negativos. Então meu vídeo ele não é sobre posicionamento político. Até porque tem um vídeo que eu falo sobre a redenção de Khan. É um quadro que você pode assistir também que fala sobre um quadro racista, né? E ali no vídeo eu tento lidar ali do que eu sei até aqui, tanto com o extremo, tanto com o outro. Certo? Agora sim, na visão do Ezequiel Gomes, o Edson Nunes ele é comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo. Se por um lado Ezequiel, eu errei, talvez me excedi em usar palavras muito fortes a respeito de Edson Nunes, que ele fala de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito educada e tal. Você também errou por afirmar com todas as letras que ele é comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo, sendo que você mesmo afirma no vídeo que você não assistiu nem todas as séries de racismo. Então como que você pode fazer uma leitura dessa com uma pessoa? Se eu não posso dizer que ele é uma pessoa que não é comprometida, que está equivocada, que é uma pessoa perigosa, você também não pode fazer a afirmação de que ele é comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos combinar aqui. E sim, a partir do momento que eu tenho a crença de que a Igreja Adventista é a igreja remanescente, embora não é a única igreja que tem pessoas sinceras, tem muita gente idólatra, tem muita gente abusiva no poder, muita gente que faz essas coisas por apoio político, que não é o meu caso. Por mais que eu tive conhecimento dessas discussões ideológicas, talvez que foram fomentadas por motivações políticas, essa não é a motivação desse canal. A motivação desse canal não é falar de uma pessoa que se omite a respeito de certas aberrações, como defender o homossexualismo como se fosse algo normal. Pessoas, que eu não estou nem me referindo especificamente ao Edson Nunes, mas pessoas por aí, página adventista subversiva, etc., que fala muitas coisas que são verdadeiras aberrações, que ocorreu um cisma. Se eu acredito que a igreja adventista ela é uma igreja remanescente, por que o Edson Nunes, que é um pastor, que ele está tanto tempo na igreja, deu aula no NASP, ele sai da igreja e abre uma nova comunidade? Você, por exemplo, Ezequiel Gomes, não fez isso. Você fez isso? Não fez. Você continua pregando as doutrinas, mas você não abriu uma nova igreja. Então isso já coloca em dúvida. Por quê? Então quer dizer assim, quer dizer que por que ele faz essa mudança? Não, ele não deixa nada claro. Ele não deixa nada claro. A gente pode esperar e ver o que ele vai deixar claro, mas não. As coisas são completamente assim. Aí fica, cada um interpreta ao seu bel prazer. Quando você fica em silêncio, é isso. Que o seu silêncio é a respeito da fala do Arraes ou da fala do Leonardo Gonçalves ali, convidado feminista, as pessoas interpretam o seu bel prazer. É isso que acontece. As pessoas são desse jeito. Não que deve ser assim, mas ficar tudo vago. E tudo que é vago é sujeito a vários tipos de interpretações. Entendeu? Então, nesse caso, se eu ando com uma pessoa que, por exemplo, eu sou um bolsonarista fanático, o Bolsonaro faz isso, aquilo, e eu fico quietinho, enquanto o outro lado, o lado da esquerda, faz um monte de coisa e eu meto o pau, eu serei uma pessoa que estaria usando com 2 pesos e 2 medidas. Certo? E por que o Edson Nunes não seria esse tipo de pessoa? Por quê? Porque eu nunca vi. Já que ele é tão profundo, por que ele nunca se posicionou a respeito disso? É um porquê que ele mesmo pode responder. E se ele ficar em silêncio, ele vai ter que aceitar as interpretações que vierem a respeito disso. Que ele está sendo conivente, que ele tem um certo receio de desagradar ao povo da ideologia.
Então todas essas questões. O que a gente pede é clareza. Quando a pessoa vai abrir uma comunidade, a pessoa tem que ter clareza. Clareza que falta muitas vezes na igreja adventista também ao lidar com certos assuntos. Eu nunca neguei isso. Por exemplo, páginas se aliam a ele, adventista subversivo, páginas que defendem que não tem nada a ver, vai lá, seja gay mesmo que tá certo. Desculpa, eu não consigo acreditar dessa forma. E eu não preciso ser um bolsominion para acreditar nisso. Basta eu ler a palavra de Deus. Basta eu ler a carta aos Coríntios, que a gente pode conversar sobre ela a qualquer momento. Mas as pessoas ficam lá defendendo ele, defendendo o Lorde Gustavo, os caras não falam nada. Se é comigo, eu falo assim, eu não tenho vínculo com essas páginas, ou eu tenho vínculo com essas páginas. Mas nada fica claro. Infelizmente é isso. Você falou de pessoas fanáticas, né? Aí você falou que não sabe se eu sou esse tipo de pessoa ou não. Eu não sou esse tipo de pessoa que tem um fanatismo estúpido. Não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou um fanático bolsonarista. Na realidade, eu critiquei muito, inclusive os evangélicos. Arrumei até discussão no grupo da igreja a respeito disso, porque eu vi que as pessoas estavam idolatrando Bolsonaro, inclusive igrejas evangélicas tocando funk em nome do Bolsonaro e tal. Então eu nunca fui a favor disso. Nunca fui a favor disso. Não sou um bolsonarista. E esse tipo de discussão foi simplesmente por lidar com a Bíblia. E outra coisa que você disse no vídeo aí, você falou que eu falei que ele era perigoso por causa da afirmação dele sobre o Gênesis. Eu não falei isso. Eu falei que ele teve uma ideia diferente. E é diferente do que a maioria pensa. Mas eu não falei que o Edson Nunes é perigoso por causa da sua declaração sobre o Gênesis. Eu não disse isso. Eu disse que ele é perigoso por causa do seu silêncio a respeito de algumas coisas que estão acontecendo, por causa da sua abertura a uma nova comunidade, que é um direito dele, mas assim, mesmo que implicitamente ele abra uma comunidade que é fora da igreja adventista, coisa que você não fez, certo? Isso contraria, de fato, a nossa crença de que a igreja adventista vai terminar a obra neste mundo. Você precisa lidar com os dois extremos. Então você não acha melhor que a gente precisa trabalhar mais isso? Não é melhor a gente trabalhar um pouco mais esses dois extremos? Porque a mente, a gente precisa levar essa verdade à população mais simples. Porque se a gente só bate de um lado, do jeito que a cabeça das pessoas às vezes é binária em certos aspectos, isso não vai levar as pessoas para o outro extremo. Então a gente precisa, se diz que vai talvez construir mais isso nesse ano aí, e que construa, e que lide com esses assuntos. É preciso. Porque são assuntos importantes, assuntos que dividem. Não é assuntos secundários, não é o tamanho do queixo de Satanás, não é se vai ter casamento no céu ou não, se vai ter relação sexual no céu ou não. Não, é um ponto doutrinário. Então, por mais que as pessoas acreditem que certas coisas são verdades ou não, de acordo com o seu ponto de vista, existem doutrinas fundamentais. Você diz que todos concordarem entre si é impossível. É claro, mas existem doutrinas fundamentais. Se a gente levar para outro extremo, a gente vai cair numa relativização imensa. E aí a gente tem que tomar cuidado e ter um equilíbrio a respeito disso. Porque senão eu posso colocar pastor da congregação para pregar na minha igreja, posso colocar testemunho de Jeová antitrinitariano para pregar lá. Então, apesar de seria impossível todos concordarem entre si. No fundamental das crenças é preciso concordar. Quem será salvo, quem não será, é Deus que vai julgar o que cada um conhece, até que ponto que o Espírito Santo o convenceu daquela verdade, até que ponto que ele foi endureceu o coração para a convicção, né? Até que ponto ele abafou aquela convicção. Então, eu acredito que existe os pecados. Existe o pecado hamartia, que é errar o alvo, que é aquela pessoa que está tentando acertar, mas ela erra. Existe aquela pessoa que ela nasceu, se identifica como gay, e vai depender muito, o julgamento de Deus vai depender muito, assim, até que ponto que ela teve conhecimento da verdade, até que ponto que a verdade alcançou o coração dela. Mas também aquelas pessoas que vão cometer o pecado de rebelião, que é o pecado ali, por exemplo, de Coré, Datã e Abirão. A pessoa, ela sabe que aquilo é errado, sabe que tem que lutar contra aquilo, mas ela não faz esforço algum. A pessoa está casada,
sabe que não é para sair contra as mulheres, mas ela não faz esforço algum. É um pecado desenfreado. Então acredito que a gente precisa ensinar o que o apóstolo Paulo ensinava. Lutar, reduzir o corpo à escravidão, lutar todos os dias. Agora, a partir do momento que você só fala mensagens de amor que acalentem a alma e você não fala de certas mensagens desconfortáveis, a mensagem fica pela metade e fica incompleta. E aí, de repente, talvez a pessoa que está sendo enganada, por sinceridade, ela pode ir para o céu. Mas eu, sabendo da verdade, como a Edson Nunes sabe da verdade de forma muito profunda, pode ser colocado na categoria de falsos profetas. Até porque ser um falso profeta não é só você dizer uma mentira. Talvez é você também deixar de se posicionar e dizer a verdade. Tem que olhar para a câmera aqui, ó. A gente não pode fazer uma relativização da verdade. Você disse assim, mas você, Paulo, você está falando que a teologia, essas teologias aí identitárias, você está se colocando como árbitro, porque Deus tem que descer do céu para dizer se você está certo ou se está errado. Mas e a Bíblia? Serve para quê? A Bíblia não é a palavra de Deus? Então Deus tem que descer do céu porque eu não sou árbitro da verdade. Mas a partir do momento que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, coisa que essas pessoas mais liberais aí que são divididas em categorias e subcategorias, elas não acreditam, elas falam assim que você tem que ter um método histórico crítico, você tem uma visão crítica da Bíblia, né? E não é essa visão que eu tenho. Então, a partir da minha cosmovisão bíblica, de uma palavra de Deus infalível, sim, é pecado não porque eu sou o árbitro, mas porque a palavra de Deus é o árbitro e a leitura que eu tenho entendido dela até aqui é a leitura correta da palavra de Deus. Tá bom? Então aqui a minha intenção não é me colocar como árbitro de quem vai ser salvo e de quem não vai ser. Não é quando eu falo que alguém está errando em se omitir, eu não estou querendo dizer que sou árbitro do caráter da pessoa. Se pareceu isso, a intenção não foi essa. A intenção não foi bater o martelo final sobre o caráter do Edson Nunes ou de qualquer outra pessoa. Mas a intenção é, se eu só prego mensagens convenientes para aquela comunidade, isso é errado, porque a palavra às vezes ela enfrenta a gente. Eu não disse que toda pessoa que tem boa comunicação é do diabo. Você falou aí que se eu falo que toda pessoa com comunicação suave é do diabo, eu deveria aplicar esse próprio conceito para mim mesmo, porque eu fiz o vídeo uma linguagem suave, uma forma suave de falar. Não, está errado, porque eu não disse que toda pessoa de boa comunicação é do diabo. Eu disse que a pessoa de boa comunicação ela é mais perigosa quando usada pelo diabo. Mas um bolsonarista radical pode pegar seu vídeo aí e assim, algum esquerdista vai ver e vai falar que você está sendo manso e aliviando a consciência do bolsonarista que, por exemplo, quer espancar um esquerdista por ser de esquerda. Em primeiro lugar, esse vídeo não está se tratando do extremo bolsonarismo, que eu trato em outros vídeos. Esse tema está tratando do extremo dessas teologias liberais aí que se subdividem em vários setores. Quer dizer assim, eu estou me comunicando com gente simples aqui. Não tem como eu aprofundar exatamente do jeito que você quer, porque assim, primeiro que eu não tenho o conhecimento teológico que você tem. Segundo, as pessoas simples elas precisam ter uma linguagem mais acessível. Mas com isso eu não quero colocar que só existe um lado liberal e todo mundo é liberal e colocar todo mundo no mesmo pacote. Não. Assim, aí você disse naquela hora, eu citei um pouquinho anterior aqui, que não tem árbitro para definir quem está certo, então eu tenho que ser um pouco mais cauteloso. Esse é um discurso perigoso, porque assim a pessoa vai fácil para um discurso aí de que a verdade é relativa, porque não tem árbitro. Quem mata quem não? Não tem árbitro para decidir, você é o árbitro, porque a moral é a obra dos poderosos. É quem está no poder que define a moral. Então eu posso aplicar isso em qualquer outra área. Poxa, o cara tá pegando a mulher casada lá.
Ah, mas não tem árbitro, Deus não desceu do céu aqui para dizer que é isso. Como assim? Isso não faz o menor sentido. Isso para mim soa relativista. E relativização é perigoso. A gente não pode ir por esse lado, tá? É um discurso que tem ausência de uma verdade absoluta. Temos a Bíblia, a palavra de Deus, e eu entendo que há um espaço para discordância. Eu entendo que sim, a minha leitura ela é imperfeita, que eu posso ter leituras equivocadas através da palavra de Deus. Posteriormente eu posso descobrir que eu estou errado. E eu vou vir aqui nesse canal e vou dizer, eu errei. E é isso. Quanto ao Edson Nunes, a intenção não foi assim colocar ele, bater o martelo dele como uma pessoa diabólica, bater o martelo dele, dizer como um falso profeta. Isso o tempo dirá, porque pelos seus frutos o conhecereis. Até agora, no mínimo, ele é um cara conivente, que está apoiando, abrindo uma nova comunidade, tirando as pessoas da igreja, e que não se posiciona contra as besteiras que as pessoas ao redor dele falam. Então, no mínimo, ele discorda da igreja adventista nesse ponto, e ele mesmo chegou à conclusão que precisa abrir uma nova igreja. Em 2005, aqui na minha igreja, o pessoal falou, essa igreja ela é pagã porque não acredita na Trindade. Foi lá e falou que ia fazer o culto em casa. Não voltou para a igreja até hoje e não está tendo culto em casa também. Agora a questão é, para você, a questão do homossexualismo ela não é uma doutrina fundamental, como a do sábado, como a da Trindade, porque para mim é. Porque ela é baseada no Gênesis. E para quem crê que a palavra de Deus toda é inspirada por Deus e não só partes dela, como essa galera da teologia da libertação e companhia afirmam, eu também preciso me alertar à carta aos Coríntios, que fala muito sobre não só homossexualismo, como outras formas de sexo que são contrárias ao desejo de Deus. A atenção aqui não é dizer que quem é perfeito e quem não é. Mas a gente precisa pregar a verdade, porque primeiro a gente peca. Se a gente se acostuma com o pecado, a gente começa a acreditar que esse pecado é verdade. Daqui a pouco a gente está lá pregando que esse pecado não tem problema nenhum. Ok? Então, eu tentei ao máximo responder aqui em 30 minutos do seu vídeo de 53. Talvez eu tenha deixado passar um ponto, mas eu tentei ouvir você e anotar o máximo de coisas a respeito disso. Beleza? No restante, tamo junto e é isso aí. Então você inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Compra as nossas balas aí. Se você não quer comprar bala, quer ajudar só, vou deixar a chave Pix aí na descrição. E tamo junto, até mais.